O conhecimento é a base que faculta a aquisição da experiência. Experiência é vida em contínuo dinamismo, atuando por todas as dimensões. Vida é ciência que fecunda o discernimento por meio da razão. Razão é a arte que busca, estuda e manifesta a beleza eterna pelos caminhos da intuição. Intuição é a transformação do ser em evangelho vivo. É a total entrega ante a certeza de que o Cristo é a essência que nutre e norteia a consciência. Só vive com sabedoria aquele que se torna o evangelho vivo, impulsionado pela luz crística, que exemplifica e permeia, ilumina e direciona a conduta do ser em ascensão. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Gratidão a você, telespectador, telespectadora, internautas, teleouvintes, rádio-ouvintes, onde quer que se encontrem, que a paz seja com todos. Gratidão profunda pelo seu existir, por ser a essência do nosso existir. Sem vocês, não existiríamos nós como emissoras, como canais, como redes sociais e assim por diante. Por isso, rogo a Deus, ao Cristo de Deus, à luz do seu Evangelho, que multiplique milhões de vezes na sua vida, em vossas vidas, na vida do César Ayala, do Anderson de Castro, da Vilma Camargo e todos aqueles que nos ajudam direto ou indiretamente, dos nossos benfeitores que contribuem mensalmente, aqueles que fazem doações esporadicamente, doam equipamentos, ou os nossos patrocinadores, Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Hotel Del Príncipe, Pousada Colonial. Hotel Del Príncipe, Marabá, Pousada Colonial, São Luís do Maranhão, Alvorada Veículos e Matsumoto Imóveis, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. As nossas emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul, TV Web Frutal, que é a nossa parceirinha especial nesse programa, mas em outros programas também, Minas Gerais, Portal Espiritismo Andradina. E a você que deseja também entrar nessa espaçonave, ajudar-nos na propagação da ideia, seja emissora de rádio, seja de vídeo, TV webs ou qualquer emissora que você tenha. Quer transmitir apenas o áudio, quer o áudio e vídeo, tudo será disponibilizado a você gratuitamente. Ou você transmite simultaneamente, que é o caso da TV Web ou Web TV Frutal, ou TV Web Frutal, melhor dizendo, não é simultâneo, mas ela transmite primeiro na parte da tarde o programa, nós transmitimos à noite. No caso da Web Rádio Portal da Luz, nas lives ou nos programas de domingo, transmissão simultânea, salvo quando tem eventos importantíssimos que não dá para fazer a transmissão. Mas a nossa gratidão profunda. No caso do Portal do Espiritismo Andradina, ele faz a transmissão simultânea pelo Facebook. E assim os novos parceiros vão se achegando. Vamos estudar à luz do ensino universal dos Espíritos, que é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. O texto que nós lemos hoje é da página número 30 de nosso livro. Na 8ª edição aparece o restante da página em branco. Na 9ª edição, todo o conteúdo está preenchido. Assim como na página 12 e na página 18 também. Páginas estavam quase totalmente em branco, principalmente a página 18, e agora totalmente preenchida. A página 18 inteira é totalmente novo o conteúdo, porque tinha uma citação, ela foi
milagrosamente encolhida pelos benfeitores amigos para as páginas anteriores, dividiram os espaços e ficou a página inteira e o restante da página 12 também. Então, baseado no que nós terminamos com Joana de Ângeles, esse primeiro ensaio, porque nós estamos fazendo um ensaio, gravamos 6 programas só falando do Espiritismo e de Allan Kardec diretamente, mencionando sempre alguns outros vultos. Foram mais 6 programas falando mais exatamente de Leon Denis, de Miramês, e tocamos de leve. Gravamos os próximos 6, falando mais exatamente de Joana de Ângeles, por ser um dos espíritos que mais apareceu nas citações em toda a nossa obra. E principalmente recomendado tanto por Miramês quanto por Leon Denis, que dessemos uma atenção, um carinho especial para Joana de Ângeles, até porque o primeiro grupo de estudo que nasceu em Três Lagoas, a Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, em 9 de maio de 1999, foi o nosso primeiro grupo de estudo. E a intenção era estudar o ensino universal dos Espíritos, que tem uma característica própria, é universal. Isso mesmo, está no Evangelho segundo o Espiritismo. O ensino dos Espíritos tem como objetivo estudar os ensinos de Jesus, comentá-los e colocá-los ao alcance de todos. E esse ensino, tem uma característica própria, 2 pontos, grifado. Está lá em itálico. É universal. Qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não uma crença, pode recebê-lo, porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares. De modo que, se formos olhar nas outras obras de Allan Kardec, vamos ver no Livro dos Espíritos, a partir da questão 145, onde narra que a doutrina dos Espíritos é eterna. Na questão número 222, como nós já mensuramos, que o próprio Kardec não cansava de se esforçar para provar que ela existe desde a mais alta antiguidade. E no item 6 da conclusão da mesma obra, não é obra de um homem, existe desde a criação. Se no monismo temos a visão que Deus é a criação, então a doutrina, como Allan Kardec coloca na Revista Espírita, é uma lei da natureza, o Espiritismo. Ele está no ar, ele está no espaço, ele está na natureza. É o cristianismo redivivo, é o Evangelho num outro formato de compreensão. Na questão 628 da obra O Livro dos Espíritos, o próprio Kardec narra que há em tudo germes de grandes verdades. Na obra O Livro dos Médiuns, como nós colocamos na introdução também de nosso livro, o próprio Kardec narra que devemos estudar de tudo e não ficarmos limitados nem a um único sistema, nem a um único autor. Isso está no Livro dos Médiuns. No Evangelho segundo o Espiritismo já disse que é universal esse ensino. Na obra O Céu e o Inferno, naquele momento, Kardec anotou: o Espiritismo congraçará todos os credos em torno de objetivos comuns. Hoje, naquele momento, estava discutido a preexistência e sobrevivência do ser. E no futuro seria uma completa fusão. Para mim, completa fusão é o que foi colocado na 3ª edição do Evangelho segundo o Espiritismo. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. No início, o homem tem apenas instintos, mais avançados e transformados, sensações, mais instruídos, emoções, o adenda de Joana de Ângeles em suas obras, mais purificados, sentimentos. No ponto mais delicado dos sentimentos, mais sublimado dos sentimentos, surge o amor que reúne e condensa todas as sublimes revelações, todas as virtudes vivenciadas. De modo que na obra A Gênese, no item 55 do capítulo 1,
está muito claro. O Espiritismo caminhará com o progresso e jamais será ultrapassado. Ele assimilará sempre todas as doutrinas saídas do domínio da utopia, transformadas em verdades práticas. Se assim não fizer, ele suicidará, cessando de ser o que é uma doutrina que progride por evolução. Se a ciência demonstrar que nós estamos equivocados em um ponto, nós modificamos o ponto. Mas se ela trouxer novas revelações, nós as aceitamos, ou o Espiritismo as aceita. Porque diante de fatos não existem argumentos. Ele só não aceita fantasias. Então, aquilo que não tem comprovação. Então, ele é baseado, conforme Leon Denis, em fatos de experiências morais. Ele não impõe, ele propõe. E o que é proposto é baseado em fatos, não apenas em teorias. É uma filosofia com bases científicas e consequências morais na visão de Allan Kardec. É a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência, como bem narra Viana de Carvalho. E, ao mesmo tempo, Joana de Ângeles faz um outro formato, que é a filosofia da ciência, a ciência da religião e a religião da filosofia, ou seja, o ensino universal dos espíritos, o ensinamento cósmico. Joana de Ângeles também, num dado momento, narra que é uma síntese cósmica do ensino do Cristo. E nesse parágrafo que lemos para você em especial, ele foi inspirado em Joana de Ângeles, ou alcançamos uma frequência vibracional com esse espírito, mesmo com a nossa tamanha pequenez, com certeza outros degraus houve. Por exemplo, vou te dar um exemplo que você vai compreender. João Nunes Maia está aqui psicografando a obra Iniciação Viagem Astral. E o espírito Lancelin ditando o que Miramês estava ditando para ele, que Francisco de Assis estava ditando para Miramês. Na maioria das informações da obra acontece assim. Então, Miramês, como médium de Francisco, com certeza Francisco, médium do Cristo. Você sabe disso. O João Evangelista numa outra etapa. Então, você percebe. Então, com certeza, eu tenho certeza, entre mim e Joana de Ângeles, deve haver outros para fazer esta escala, porque com certeza o meu psiquismo não suportaria a vibração desse espírito. Então, de modo que eu tenho um amigo muito querido chamado Padre João Tomes, que é esse mentor entre mim e várias realidades. E assim, com certeza, o próprio João Nunes Maia poderia ser, ele está mais próximo da minha realidade. Eu consigo uma sintonia mais fina com João Nunes Maia. Então, facilitando essa temática. E até Miramês dando-nos o auxílio também, porque Miramês, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Leon Denis, todos são membros da falange Francisco de Assis, que são servidores fiéis do Cristo de Deus. Então, nesse parágrafo, a síntese foi esta. O conhecimento é a base que faculta a aquisição da experiência. Então, dependendo da experiência que você deseja, você precisa de um conhecimento prévio para que isso ocorra com segurança. Então, o conhecimento, seja ele científico, filosófico, religioso, mediante o que eu pretendo, eu preciso tê-lo como base. O próprio Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, anota no capítulo 19. A fé precisa de uma base. Isso mesmo, a fé precisa de uma base. Porque Allan Kardec, ele é o precursor da fé raciocinada. E, ao mesmo tempo, o usufrutuário
alguém que usufruiu da fé vivenciada, que gesta a intuição. Então, a fé precisa de uma base, e a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque tenho certeza, e só a tenho após a compreensão. Está claro? Então, nesse momento, Allan Kardec inaugura a fé raciocinada, que é fruto do conhecimento experienciado, e o substrato dessa vivência gera o que nós chamamos de intuição. Uma espécie de mediunidade em nós que sintetiza todas as outras. Uma mediunidade que sintetiza todas as demais, ou suprassumo de todas as outras juntas. Com ela podemos buscar diretamente na fonte, como Allan Kardec o fez por ocasião da organização da obra A Gênese, que é mais ou menos 90% do conteúdo dessa obra, ele buscou diretamente na fonte de sua consciência ou de outras consciências. Então, fruto do seu trabalho, assim como André Luiz, vários instrutores através de sua obra. Mas quando chega na obra Evolução em Dois Mundos, é a sua tese de mestrado. E Mecanismos da Mediunidade, a sua tese de doutorado, ou vice-versa. Não pode, às vezes, ser vice-versa, porque 1958, Evolução em Dois Mundos. 1959, Mecanismos da Mediunidade. Então vamos pensar um pouquinho. O conhecimento é a base que faculta a aquisição da experiência. Qual a experiência que você quer ter? Uma experiência com você mesmo, o autoencontro, sabendo que você, espírito, tem quase a idade do universo. Já falamos com Joana de Ângeles na obra Encontro com a Paz e a Saúde. Você sabe o que fazer como espírito, o que fazer, como fazer e quando realizar. Está na obra O Ser Consciente de Joana de Ângeles. O espírito é a síntese de todas as vivências. E a alma é um ponto de autoconsciência pura como centro da personalidade atual, do eu individual. Ela é chamada também o eu pessoal. Então você, a alma que está encarnada animando esse corpo perispirítico, esses corpos perispiríticos no plural, porque são vários compondo um todo, e esse corpo biológico com múltiplas dimensões também. O cérebro já é considerado para a ciência acadêmica um multiverso. E o corpo não deixa de ser um multiverso também. Qual a experiência que você deseja ter? Uma total integração da tua consciência, alma, com os seus veículos de expressão, com a tua mente, com o teu perispírito, com o teu corpo físico, com o subconsciente que gerencia para ti sobre a regência da superconsciência que está no âmago do espírito, ajudando-te até que tome consciência e comande você mesmo tudo isso, criando instintos ou almas instintivas, criando almas vitais, almas de incontáveis realidades para gerar, nutrir, organizar e manter esses veículos de expressão. Você quer primeiro ter um autoencontro com a sua realidade imortal? Porque tudo isso é dentro. O próprio corpo físico está dentro do perispírito. O perispírito dentro da mente. A mente, que é o consciente, está dentro do espírito, porque é uma emanação do. Você quer ter um mergulho no subconsciente e conversar com esses automatismos para alterar o seu comportamento? Está dentro do espírito. Quer fazer uma incursão, é incursão mesmo, mergulhar no inconsciente, sem envergonhar de si mesmo, de si mesma, e conhecer as suas subpersonalidades? Quer mergulhar numa fusão
com o superconsciente e conhecer as suas super personalidades, suas virtudes, seu potencial, esse tesouro que o ladrão não rouba, a traça não corrói, o reino de Deus em ti. O que você pretende? Eu parti do mais simples para o mais complexo. Porque se eu não compreender o que eu estou pegando, que é o meu próprio corpo, o que eu vejo, o que eu posso investigar. Lembra que eu falei para você que eu fiz um exame, que a tireoide deu 44, TS4, melhor, outro TSH, melhor dizendo. Depois, num momento deu 27, 18, 14, agora já está com 12. Então você quer mergulhar nos teus órgãos, como eu mergulho dentro da tireoide para conversar terna e amorosamente, convidando-os a voltar à normalidade. O sistema do seu corpo, o conhecimento é a base que vai facultar a aquisição dessa experiência. Então, se você quer fazer isso em relação ao seu corpo para consertá-lo, para aprimorá-lo, para sublimá-lo, porque tudo nele vai transformar-se em instintos. No início, o homem tem apenas instintos. O homem é um pequeno mundo. O diretor é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, espírito, seria Deus. Se o espírito sabe a menor função e o movimento de uma célula desse corpo, onde nesse corpo cada junta, cada articulação, cada músculo, cada nervo é uma individualidade material dentro do... Então, se você quer fazer isso, nós precisamos estudar o próprio corpo. Porque como nós vamos mergulhar no perispírito, que é o modelo organizador deste corpo, se eu desconheço, se eu não me interesso pela obra, como eu quero conhecer o autor se eu não valorizo a sua obra? O que é que eu vou dizer diante do autor se ele me perguntar o que você achou da minha obra? O que é que eu vou dizer? Porque eu fiquei nessa saia justa. Logo no dia do fundamento da Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, um repórter, um jornalista, um radialista perguntou-me: quem é Joana de Ângeles? Eu não sabia. Eu não sabia que ela fora Joana de Cusa, a esposa do Cusa, do político, do depravado, do déspota de sua época. Não sabia que ela quis seguir Jesus, porque ele estava aliciando trabalhadores, e ele disse-lhe: eu aceito que você me siga, mas dentro do teu lar, tolerando o seu esposo, mesmo que seja como um amigo. Ele precisa de ti. E ela o fez, até que ele desencarnou. E juntamente com o filho, que Divaldo narra que é Nilson, o seu primeiro irmão, ela começou a seguir Jesus, ajudando as outras senhoras que também ficaram sem os seus filhos, sem os seus esposos e assim por diante. E ganhou como prêmio, por amar o Cristo, por seguir o Cristo, por ser fiel seguidora, a fogueira. O filho sugeriu que ela negasse esse homem, Jesus, o Cristo de Deus, para salvar a pele. E ela disse a ele: cala-te, você não sabe o que está falando. E os dois foram queimados. Eu desconhecia que ela fora mais tarde Clara de Assis, que só muito pouco tempo atrás ela confidenciou isso ao Divaldo Pereira Franco, em Assis, na Itália. E eu não sabia que antes ela queria o homem, Francisco. Ele já disse que tinha se consorciado com Jesus. Então ela apaixonou pela obra do Cristo e foi fiel servidora junto com Francisco. Não sabia que ela fora Juana Inês de la Cruz,
que viveu no México, que até hoje tem a sua esfinge na nota de 1.000 pesos. Foi a maior poetisa das Américas, ganhou o Prêmio Nobel. Foi médica. Não sabia que ela fora uma freira no Brasil, Joana Angélica de Jesus. E para os íntimos, Joana de Ângeles. Eu passei esse carão. Só mais tarde pedi ao jornalista a oportunidade, após ter uma noção de quem era, de quem se tratava, da sua grandiosidade. Ele me deu a oportunidade e eu esclareci. Então, quando vamos construir uma realidade, principalmente dar o nome a uma casa espírita de um determinado espírito, nós precisamos compreender a sua obra, a sua vida, o seu ser. Porque, no mínimo, se eu me falo, ou se eu me intitulo, melhor dizendo, franciscano, eu devo me interessar por Francisco e viver a sua obra, que é a obra do próprio Cristo. Por isso, o estudo, o conhecimento é a base que faculta a aquisição da experiência, seja ela qual for. Quer estudar conosco o nosso livro? Entre no site despertardaconsciência.com.br, lá você acha o livro e vários outros produtos na nossa loja virtual. Tem os links para as redes sociais, tem os WhatsApps, telefones fixos para você tirar dúvidas, para você entrar em contato, e-mail, a agenda, o livro para o leitor ou consumidor final, e para grupo de estudos nós podemos vender no site. Mas se for por atacado, megalivros.com.br é o distribuidor oficial do livro. Grande abraço a você, paz e luz, e voltamos para continuar estudando esse parágrafo. Até já!